lá juntos. E assim, se alguém está em Cristo, as coisas antigas já passaram. Amém. Levanta sua mão e diga assim: Senhor, eu vim à tua casa. Fala comigo, Senhor. Eu preciso de uma palavra de vida. Pai, eu quero orar por cada pessoa que está aqui. Cada pessoa que se levantou hoje, saiu, veio à tua casa. Que ninguém saia desse lugar sem receber do Senhor uma palavra de vida, a bênção da semana. Viemos a esse lugar pegar a bênção da nossa semana. Os dias são difíceis, meu Deus, e nós precisamos de instrução para fazermos cada coisa, cada desafio. Os desafios da vida, do dia a dia, de cada homem aqui, cada mulher, cada pai, cada dona de casa. Os desafios, meu Deus, da paternidade, da parentalidade, meu Deus, os desafios financeiros, meu Deus, os desafios na saúde mental, emocional, física. Meu Pai, nos abençoa, sara-nos, meu Deus, sara-nos, meu Deus, abençoa as nossas famílias. Levante sua mão agora e ore por sua família. Diga: Senhor, abençoa minha família. Abençoe os meus familiares, Senhor. Ore por eles. Peça a bênção de Deus sobre eles. Peça o favor de Deus sobre eles. Peça que o Espírito de Deus os abençoe. Que ministre mais a eles. Ministre o coração deles. Traga graça, traga salvação, traga paz. Em o nome de Jesus. A Igreja de Cristo diz: amém. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? Se você está nos visitando hoje, fique de pé. Se você não é visitante, pode se sentar. Vamos ver se temos algum visitante essa manhã. Tem que ser corajoso. Olha aí, se tem uma pessoa do seu lado, seja bem-vindo. Você que está nos visitando, Deus abençoe vocês. Ok, se você está próximo de uma dessas pessoas que ficaram de pé aí, ali atrás, olha, cumprimente ela, diga: seja bem-vindo, Deus te abençoe. Volte sempre em nome de Jesus. E você que está online agora, você pode pegar também o seu celular aí, o seu telefone, e você vai agora compartilhar. Você está assistindo, compartilhe essa ministração, chame outras pessoas para o culto, e você também vai dar uma curtida para que outras pessoas, essa mensagem, essa palavra chegue a outras pessoas. A Bíblia diz, como acabamos de ler, quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. As coisas velhas já passaram. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram. O que aconteceu com as coisas velhas? O que aconteceu com as coisas velhas? Olha as pessoas ao seu lado. O que aconteceu com os velhos? Olhe para essa criatura ao seu lado. As coisas velhas já passaram. E aí ele diz assim: eis que todas se fizeram novas. Eu quero que você veja, vamos ver uns vídeos, porque assim, quem está em Cristo é uma nova criatura. A pastor César Pedrosa, que palavra maravilhosa você deu agora. E parece que a gente até combinou, você vai entender aqui. Né? Porque como é que uma pessoa, como você falou ali, tem aquela postura, um cidadão, diz que é de Deus, e ele faz todas aquelas coisas. Mas não é só ele que está dizendo isso. E a gente precisa, eu quero vacinar você, eu quero mostrar a você o que a Bíblia diz sobre as coisas quando a gente vem para Cristo. Olha umas criaturas que disseram que vieram para Cristo e olha como é que é o negócio, para você entender. De propósito, eu quero futuramente abrir a minha igreja, ser pastora daqui a alguns anos, sem roubar dinheiro de ninguém, que isso fique bem claro, tá? Porque o que eu recebi de graça eu vou dar de graça, porque eu adoro dar, então sou dessas. Literalmente. Sou dessas. Mas é uma igreja só para pecadores, gente? Só para pecadores, Lu. Para aquele tá que se mundo, considera... Né? Todo mundo peca. Então, eu não quero religioso, tá? Eu não quero, vocês já estão salvos, vocês já são separados, vocês já são eleitos, então, ó, vocês não. Eu vim aqui para salvar os pecadores. E eu entendi, assim, que Deus me trouxe nesse mundo como se fosse uma última igreja, para salvar exatamente quem a religiosidade condena, que são as pessoas que para o mundo são desprezíveis. E Deus me escolheu sendo assim, desprezível, porque Ele escolheu as coisas loucas desse mundo.
Então eu me considero louca assim, amo Jesus, sou completamente apaixonada. Quem fala que eu tenho uma pombagira, respeito as religiões, mas eu não tenho. Eu tenho o Espírito de Deus em mim, Espírito Santo. Mesmo religioso falando coisas horríveis ao meu respeito. Pastor, eu gosto de um pó. Fica firme com Jesus. Pastor, eu gosto de uma maconha. Pega essa erva, apresenta a Jesus. Enquanto ele não te liberta, fuma. Sou pastora da Igreja Lesbiteriana. E a Igreja Lesbiteriana, vou começar assim, é um espaço que pauta o afeto e a informação como tecnologia de sobrevivência para pessoas lesbiterianas. Por que isso? Porque a gente entende que numa sociedade patriarcal, o G dessa comunidade toda ainda é muito visibilizado. E a gente precisa ouvir as demandas e as pautas das pessoas lesbiterianas. Então, não me importa se você é crente, se você é católico, umbandista, macumbeiro, Hare Krishna ou budista. Eu quero saber se você acredita na emancipação social, política e afetiva de pessoas lesbiterianas, pretas, indígenas, originárias, como um avanço social. Se você acredita que para uma sociedade melhor, as pessoas LGBTQIA+, precisam ter os mesmos direitos que você... Esse profeta flagrado mais uma vez no boate do Rio de Janeiro. No Zero Lounge. Olha aí ele de chapéu. Você vai fazer uma oferta. Pastor, eu tenho 15 anos. Você vai ofertar R$15. Pastor, eu tenho 30 anos. Você vai ofertar R$30. Passa o próximo dele mesmo. Pastor, eu... Tô sentindo cheiro de álcool. Eu tô sentindo cheiro de cachaça. Tô sentindo cheiro de bebida. Você tá vendo? A Bíblia diz: se alguém está em Cristo. Chego, fiquei tonto aqui. Dominácia. Eu passei essa madrugada em cima do altar da oração. Você está em Cristo? Então, há um estilo que Jesus nos fala que nós devemos ser. As coisas velhas, essa primeira senhora que passou ali, ela mandou até bifurcar a língua dela. Você vê que a fala dela está separada, porque ela disse que era para confrontar mesmo os religiosos, nós. E ela disse que vai fundar a igreja dela, porque você viu lá que ela vai salvar essas pessoas, os outros. Então, aí você vê esse perfil, essas atitudes, vê esse último aí, esse bispo, eu acho, apóstolo, não sei, Rasmisqué, né? E aí ele tem uma pregação maravilhosa, e aí ele tá lá nos bares, né, nas boates da vida. Você viu que as pessoas, elas têm confundido o que é estar em Cristo. A nação tem crescido, as pessoas têm ouvido a palavra. Se você for ver alguns sites, que for acompanhar o que está acontecendo de loucura no mundo, em nome de Jesus, você vai descobrir que essas pessoas, de fato, elas não tiveram um encontro real com Cristo. Será que essas pessoas são de fato de Cristo? Tem um aí que era um ex-satanista, ex-diabista, ex-tudo. E ele passou 15, 20 anos, pastor César, falando e cacetando os crentes. Do dia para a noite, ele se converteu. E agora ele é pastor. Quem botou a mão nesse homem? Eu já acompanhava ele de longe, vendo as falas dele. E aí ele falava o que ele queria dizer, né, por conta de outros pastores que já estavam vendo a movimentação desse ex-satanista. E aí ele teve, segundo ele, um encontro com Cristo e mudou tudo. E poxa, onde essa pessoa foi preparada para estar à frente de uma igreja e dizer que é um pastor? Um pastor tem que ser treinado. Um pastor tem que ter formação. Um pastor tem que ser trabalhado na instrução da palavra. Eu posso ouvir amém? Porque fazem qualquer besteira, dizem qualquer coisa. Se eu chegasse aqui e falasse qualquer abobrinha, você nem ia estar aqui para perder tempo.
Como é que alguém era lá satanista declarado? Tem outro nome que não é satanista? Me ajudem aí, pastor. Luciferiano. E o cara era luciferiano declarado. Passou anos no luciferianismo. Ele disse que não é satanista, ele era luciferiano. E agora ele é pastor. Então, há uma mescla, uma mistura tão grande, que se nós não tivermos os olhos em Cristo, se nós não seguirmos aquilo que Cristo orientou, a gente pode se enganar a nós mesmos. Quem está em Cristo é uma nova criatura. Então, você é cristão? Diga, eu sou cristão. Diga, quem é cristão? Diga, eu sou cristão, confesse. Eu quero ouvir você é cristão? Vou fazer a pergunta. Pergunta a pessoa, você é um cristão? Você é um cristão? Olha, talvez eu não estou ideal, mas eu creio em Cristo. Olha, outro dia eu ouvi um discípulo dizer, eu perguntei dele assim, meu amado, como é que tu está? Como é que está a tua vida? Tu está bem mesmo, sabendo do abençoado que andava fazendo o que não era para fazer? Ele disse, agora apóstolo, eu estou melhor. Só não estou urinando água benta, mas estou bem. Eu disse, como é que é, meu amigo? Só não está urinando água benta. Uma hipérbole, né? Para dizer assim, olha, eu estou muito bem. Eu disse, esse povo inventa cada coisa, eu ri com ele, né? E ele vem inventando essas coisas. Mas o fato é que ele queria dizer, eu estou muito bem, de tal maneira que eu estou me esforçando, só não está acontecendo isso aí, eu não acreditei muito não na conversa, né? Mas se nós somos de Cristo, olha o que a Bíblia diz em 1 João 2,4. 1 João 2,4. Vamos ver, ele diz assim, aquele que diz, eu o conheço, né? Eu conheço Cristo, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Próximo, versículo 5, pode pular para o 5. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Eu posso ouvir amém? Porque a gente vai guardar. Aí pode ir para o próximo, 6, e diz, aquele que diz que permanece em Cristo, esse deve também andar assim como ele andou. Feche os seus olhos, baixe sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra, que é espírito e é vida, ela possa penetrar cada coração aqui essa manhã, esse dia, aonde essa palavra chegar, meu Deus, nos corações, quer nesses que estão aqui ouvindo, participando deste culto presencial, aqueles que estão no online, aqueles, meu Deus, que estão ouvindo, meu Deus, pelo YouTube, Facebook, Instagram, Spotify, meu Deus, onde quer que essa palavra esteja sendo reproduzida, que o teu espírito envolva, que a tua palavra, que é espírito e é vida, produza vida, graça, unção. A tua palavra, que é martelo que esmiuça a rocha, quebre durezas de nossos corações e vivamos em Cristo, com Cristo e por Cristo, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Ser um seguidor de Cristo requer renúncia de nós mesmos, amados. Às vezes a gente tem muitos conflitos, a gente vem para Cristo, a gente pode estar numa sociedade como a nossa aqui, cristão. O Brasil é um país cristão. Mais de 80% da população brasileira se declara cristã. E dentro da questão cristã, existem os vários grupos. Evangélicos são um, católicos são outro, ortodoxos são outros. Tem vários tipos de cristãos. Mas quando eu digo que eu sou cristão, eu preciso entender que uma das coisas principais da vida de um crente, de um cristão, é que a minha vida, ela deve ser cristocêntrica. Que eu boto Cristo no meio, bem exatamente no centro das decisões da minha vida.
E quando eu decido, eu digo que eu vou ser esse cristão, eu estou dizendo que eu entrei num nível de aliança com Deus, de entender que Ele é o Criador, que existe alguém fora de mim, um ser superior. Isso é espiritualidade, tá? Eu cuido da minha espiritualidade. O que está acontecendo hoje é assim: por que os médicos, por que a ciência está dizendo para as pessoas assim, olha, nesse mundo tão louco que estamos vivendo, você tem que cuidar da sua espiritualidade. E o que é a espiritualidade? A espiritualidade não é religião. A espiritualidade é, dentro de você, você tem que ter um espaço para acreditar num ser transcendental, alguém além de ti, que é Deus, que te socorre, que te ajuda, que te orienta, que ouve as tuas preces, as tuas orações, as tuas frustrações, para quem você pode correr. Os ateus que aí estão, eles sofrem muito, porque eles não têm isso. Deus não existe, o diabo não existe, ninguém existe. E na hora das demandas da vida, nós fomos feitos com um composto em nós de a espiritualidade nos preencher. Porque tem uma hora que você vai ganhar muito dinheiro, mas o dinheiro não vai te preencher. Tem uma hora que você vai estar casado com um homem maravilhoso, mas toda essa boniteza, para não dizer beleza, não vai preencher. Tem uma hora que você vai ter filhos maravilhosos, uma família linda, mas ela não preenche tudo. Tem uma hora que você está fitness, está lindo, maravilhoso, está do jeito que você conseguiu, gostaria de ter, está no peso ideal, está isso, aquilo, outro, mas vai ter vácuos dentro de você. A espiritualidade, eu saio de mim mesmo, do meu egoísmo, do meu egocentrismo. Ego é eu sou o centro de tudo. O importante é que eu seja feliz, o importante é eu fazer dessa maneira, o importante quando você sai um pouco do seu ego inflamado, né? Essa coisa inchada, empanturrado de você mesmo, e você olha para Deus e diz, não, tem um ser superior a mim nisso tudo. Eu vi ontem uma imagem muito legal falando sobre as pessoas que não creem em Deus. E aí eu vi uma bola colorida, e aí estava escrito assim: isso aqui foi feito por um designer. Aquele designer fez uma bola muito bonitinha, tá? E aí diz assim, feita por um designer, um criador. Aí colocou do outro lado o planeta. Como é que o ateu olha? O ateu olha para uma bola colorida de criança, essas bolas coloridinhas de crianças, de bebê. Ele diz, essa bola foi designada por aquele artista tal. Aí colocaram outra bola, o planeta Terra perfeito. Para o ateu, ele diz assim, não existe designer para isso. Aí pegaram uma máquina de o motor de um carro. Aí eles têm um designer alemão. Aí pegaram um coração humano perfeito. O ateu diz assim, para essa máquina aqui, esse motor alemão aqui do melhor carro, foi um designer. E para o coração, que é algo mais perfeito, não, isso veio do nada, isso veio do acaso. É por isso que eu sempre digo, eu não tenho fé para ser ateu. Você tem que ter muita fé para ser ateu. Porque tu acredita que um homem bolou um microfone como esse, que transmite a voz, aumenta, potencializa 1000 vezes mais? Se consegue acreditar que esse negócio aqui não foi do acaso, que alguém veio lá, juntou. Não, tem ciência por aqui. Tem estudo, tem análise, tudo. E qualquer um de vocês que pegar esse microfone, se não for um dos técnicos, você não sabe fazer nada. Talvez é só igual eu, só sabe apertar o botão e falar. Tem gente aqui que nem fala. Mas dizer que isso veio do acaso é muita insapiência. Mas quando eu digo, eu me encontro na minha espiritualidade, eu vou desenvolver a minha espiritualidade, eu preciso, porque só em você não vai conseguir. Por isso que quando você só dá atenção para ganhar dinheiro, você só dá atenção para o seu trabalho, você só dá atenção para a sua família, você só dá atenção para a sua beleza, você é só fitness, você só está na academia, você só está lá, só em você, o seu vazio existencial sempre vai crescer.
Não, podia viver melhor no meu casamento, se ela, se eles. Às vezes não é sobre isso, é sobre os vazios. Se você tem Cristo, você é uma nova o quê? Criatura, uma nova criação. Diga, eu sou uma nova criação. Quem lembra da vida no passado lá que você vivia muito louco, de alguma maneira? Você viu aquela pastora que disse assim, você é maconheiro? Fome! Até Jesus lhe libertar. Como é que... Você, como é que... O cara está numa guerra, você está na cocaína, cheire! Até ter uma overdose. E você está vendo as aberrações que estão dizendo? Então, às vezes as pessoas não desenvolver da sua espiritualidade, elas podem ir para lugares errados. Por isso que eu digo sempre, pare de assistir um monte de gente que está lá no YouTube que você não conhece, que ensina muita besteira. E muita gente sem competência, sem percepção, cai nessa. A Bíblia diz, Atos 11, 26, você é cristão? Diga, sou cristão. Ele diz assim, tendo encontrado, levou para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos de Jesus, no caso, pela primeira vez chamados o quê? Cristãos, são pequenos cristos. A palavra cristão é ungido, diga ungido. Olhe para esse ungido do seu lado aí, você é ungido, você é cristão, você é ungido. E o que é ser ungido? É você ter recebido da parte de Deus uma porção que vai te fazer alguém diferente, em que o Espírito Santo de Deus está em você. No dia que você aceitou Jesus, o Espírito Santo passa a morar na sua vida. Diga amém, aplauda o Senhor. Aí ele passa a morar na sua vida, mas aí você vai ter que fazer uns ajustes dentro de você. Diga, eu preciso de alguns ajustes. Jesus falou assim, Lucas 9, 23. Você quer seguir, você quer ser meu discípulo? Vamos ver esse texto. Se você quiser seguir após mim, faça o quê? A si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga. Então, há requisitos que Jesus coloca. Olha, você quer ser um cristão de verdade? Amém. Você quer andar na bênção? Eu quero. Eu quero viver, Deus, eu quero viver, desfrutar de uma vida de paz, de alegria, de paz comigo mesmo muitas vezes. Paz com tantas coisas. Eu quero saber que se a minha vida acaba aqui hoje, eu vou abrir meus olhos, eu tenho algo para crer. Porque você que está aqui, ou até o ateu que pode estar me ouvindo aqui, eu estou falando com você, ateu. Tudo bem, você pode não acreditar, o problema é seu. Mas no dia que você fechar os olhos, nessa vida, a primeira coisa que vai acontecer é que o mundo do espírito, que é mais real do que esse mundo aqui, você vai estar com muitos problemas. Porque nós não somos só matéria. Aliás, nós somos seres espirituais que habitam numa matéria. No dia que essa matéria se acaba, seu espírito é eterno, ele nunca morre. Espírito não morre, espírito é eterno. Essa terra é uma passagem. É uma passagem, é. Enquanto nós passamos por ela, e que a gente diz, seguidores de Cristo, ele diz assim, pode voltar o texto aí, você quer ser meu discípulo? Você quer ser meu discípulo? Diga amém. Eu quero saber. Você quer ser discípulo de Jesus? Quer ser discípulo de Jesus? Negue-se a si mesmo. Dia a dia. Como é que a gente vai se negar a si mesmo? Aí vem as nossas guerras pessoais. Aí vem as nossas demandas. Como assim? Ele diz, pegue a sua cruz, negue-se a si mesmo. Você é cristão, na hora que você se converte, o Espírito Santo vem morar na sua vida, diga amém. Mas também ele diz, tem uma cruz para você carregar também. Tem uma cruz. Diz para a pessoa ao seu lado, olha, tem uma cruz para você carregar. Quem é a tua cruz? Talvez você acabou de olhar para ele, teu marido.
É verdade, né? Talvez a tua cruz é essa mulher. Talvez a tua cruz é um filho. Tu tem 3 cruzes, né? Uma mãe aqui na frente diz: ó, meu Senhor da glória, tem 3 cruzes. No caso dela é cruz, credo, minha irmã, Jesus te dê graça. Como assim uma cruz? Porque às vezes é difícil conviver com certas pessoas. E Jesus, na sua lei de orientação aos cristãos, ele diz assim: ame até o que não é fácil de ser amado. Na lei de Cristo ele diz assim: perdoe. Mas o senhor viu o que ele fez? É até 7 vezes, né, Jesus? Que eu estou contando aqui 7 vezes, como Pedro. E Jesus disse 70 vezes 7. Cada vez que esse cabra safado lhe fizer o mal, você é de Cristo, você tem uma unção, um poder de Deus dentro de você, que você é capaz de perdoar aquele que te fez o mal. Não consigo, comece a checar, porque se o Espírito Santo está dentro de você, você vai produzir frutos de perdão. O cara me fez mal, olha, no passado eu tinha enchido a cara dele de murro, isso, aquilo, outro, e agora? Agora eu olho para ele e até gosto do safado. Jesus até me converteu. Eu vi um pastor esses dias que ele disse assim: apóstolo, eu tive uma experiência muito interessante esses dias. O que foi? Ele disse assim: um dia eu estava chegando na minha casa, era jovem, né, saindo da adolescência. Quando eu cheguei lá, eu vi um cara, um amigo nosso, conhecido da nossa família. Ele disse: a minha irmã era muito linda, e ele estava assim, entre o portão e a minha casa, e ele estava agarrando ela, querendo beijar ela, e ela dizendo não, e ele forçando a barra com ela, e ela não. Aí ele disse: eu cheguei na hora, eu peguei ele, levantei ele assim, dei nele, ele caiu no chão e saiu. Passaram-se 30 anos. Aí ele encontrou com um cara esses dias na rua. O cara olhou para ele e disse: tu está lembrado de mim? Ele olhou para o cara e disse: não, eu sou o fulano de tal. Ele, e o cara era mais jovem, né? Tu lembra o que tu fez comigo? Pronto para pagar a conta, né? Devolver. Aí ele olhou para o cara e disse assim, antes do cara continuar, ele disse assim: deixa eu falar uma coisa para você. Me perdoe, meu irmão. Ele começou a chorar. Naquela época eu não tinha Cristo. Eu era um homem sem luz. Eu era um bruto. E eu fiz uma coisa errada com você. E hoje eu tenho Jesus na minha vida. E eu quero te dizer, me perdoa de fato. E começou a chorar. O cara, que era um homem mais jovem, pronto para bater nele, que ele disse assim, ele veio com força, porque ele queria me lembrar quem ele era, e ele ia pagar a conta, agora ele ia se vingar. E quando ele começou a falar, ele disse assim: apóstolo Arão, eu até chorei. E aí o cara olhou para ele indignado assim, sabe, que se ele fizesse qualquer coisa com aquele homem que agora é um senhor, ele teria problemas. E ele virou as costas e foi embora. Saiu. Então, quando a gente é cristão, tem essa porção de Cristo, Espírito Santo que habita em você, você vira um pequeno Cristo. O termo cristão quer dizer pequenos cristos, ou seja, uma imagem de Cristo que está em você. Eu posso ouvir amém? E nós precisamos reproduzir essa imagem de Cristo. Mas uma das primeiras coisas que ele diz é: se você quer seguir após mim, você quer essa vida de bênção, você quer andar nessa paz que você tem, que está recebendo, você quer desfrutar, sim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz. Então o que está acontecendo no evangelho aí fora, um pseudo-evangelho, que muitas pessoas elas não querem mais negar a si mesmas. Elas não querem fazer o que Cristo orienta. Elas querem viver as vidas delas. E Cristo é que se adapte a elas. Exatamente como esses modelos que nós estamos te falando.
E por crescimento do evangelho na nação, nas nações da terra, nós vamos ver cada vez mais aberrações como essas. E a nossa posição é saber, é orar por essas pessoas. Deus tem misericórdia desses seres. E não deixa pessoas certas se aproximarem dessas pessoas, porque podem ser tomadas por esses lobos em pele de ovelha. Então eu tenho a minha cruz. Qual é a sua cruz? A sua cruz pode ser um vício. Pode ter um vício violento. Você pode ser casado e ter um vício. Vício da pornografia. Você pode estar aqui numa guerra violenta para deixar uma droga. Pegue a sua cruz. Não se entregue a ela, não caminhe com ela. Você vai lutar. Talvez a sua cruz é um trabalho. Às vezes você tinha um estilo de trabalho que hoje ele não cabe mais você fazer isso. Seu trabalho era fazer cruzeta na empresa. Seu trabalho era cabritagem, fazer coisa errada. E você não cabe mais. Você é aquilo que o pastor César ainda agora falou. A gente nem combinou essa. Falou. A gente vai, não, isso não serve. Eu fiz isso. Não, eu era isso. Eu vivia dessa maneira, mas agora eu vou lutar para me vencer. Eu posso ouvir amém? Às vezes a tua cruz é tua língua, que você tem que aprender a controlar. Sim ou não? Ai, ai, ai. A Bíblia diz que a língua é um órgão desse tamanho, mas pode tocar fogo um navio inteiro, uma comunidade toda, com o que a gente diz. E às vezes quem fala muito é porque vê muito. E eu vou te dizer uma coisa, você que é visioneiro, que vê muito. Eu falo isso porque eu vejo muito, gente. Eu tenho que me conter, porque eu sou uma pessoa que eu vejo muita coisa. Até o que eu faço de leso. Porque quem muito vê, muito sofre, se não sabe lidar com as coisas. Sim ou não? E aí quando a gente vê muito, você quer ir para cima, quer resolver, quer tatuar, você quer dizer, quer botar, quer... E você vira a palmatória do mundo. Quem muito vê, muito sofre, porque tem coisas... Chega a pessoa para falar com você, você já sabe que o bicho é 171, 91, eu ia dizer, 171. Pessoa malandro. Aqui na igreja, a gente mora, essa igreja é numa área central, então passa muita gente. Você não tem ideia, diariamente, quantos cruzeteiros entram e querem ajuda. Eu vim aqui porque eu quero que essa igreja me ajude com rancho. Vocês são crentes. Você sabe que tem gente que vem para o culto aqui abusado ali na entrada. Que a igreja vocês têm que fazer o que eu quero. Segurança diz aqui é um local privado e você vai sair se você não quiser cultuar. E se tumultuar o culto, a lei segue. Amém, igreja? Não é lugar para baderna. E é crime você perturbar uma reunião religiosa. Mas eu quero lhe dizer que tem baderneiros que entram ali e querem fazer isso. Da porta eles não passam. E no dia que você ver um baderneiro desse, um endemoniado, você fique na sua, ore e deixa a turma do deixa disso agir. Que nós temos aqui. Agora eu sofro, eu vejo uns negócios, eu começo a falar, começo a criticar. O cara vem com malandragem, o outro vem com posetagem, isso, aquilo. Às vezes a minha cruz é eu mesmo me conter. O apóstolo Paulo, gente, ele era como uma maioria, grande número aqui, aquele homem colérico, decidido, determinado, via malandragem, para de malandragem, isso, aquilo, aquela pessoa. E aí teve um momento que eles saíram lindo para pregar o evangelho. Ele e Barnabé, ou ele e Silas, eu sempre confundo esses três. E aí saiu para pregar e disse, nós vamos para um lugar assim, tal. Aí Barnabé disse assim, eu vou levar o João Marcos. Eu disse, quem? O João Marcos, vai com a gente. Quem? O João Marcos. Não vai não. Por que não vai, Paulo? Não vamos pregar o evangelho, o amor de Cristo. Não vai não. João Marcos é um frouxo, abandonou a gente no meio do caminho, quando a gente mais precisava. Esse moleque, ele não é moleque, esse menino, que ele era jovem, ele não vai, comigo não vai. Barnabé disse, vai sim, porque eu vou. Não vai não. E a Bíblia diz que eles tiveram uma grande discussão. Quase vai para o fight. É muito delicado, a Bíblia diz assim, e tiveram
Não grande. Tem um termo assim para dizer que foi a confusão. O barraco foi grande. E sabe o que Paulo disse? Eu disse que não vai, e não vai mesmo. E se quiser, vá você com ele, porque nem eu vou contigo mais. Barnabé disse, é isso mesmo. Então eu vou com ele e arrumo outro. Ele disse, eu arrumo mesmo. E vai te lascar. Quer dizer, lascar comigo. E foi embora. Lascar é o meu apócrifo. E foi, irmãos. E para onde eles iam? Pregar o amor de Cristo Jesus. Aleluia. Como é que você acha? Aí Jesus vai trabalhando, Cristo, a unção, quando vai crescendo dentro da gente, ela vai quebrando esses jugos do nosso temperamento ruim, das nossas lerdezas, das nossas safadezas, das nossas preferências, das imoralidades que assediam a nossa alma, das nossas carnalidades. Gosto mesmo de fofocar. Qual é a nova? Fofoqueira. Eu gosto mesmo. Apóstolo, eu preciso me curar. Cure-se. Às vezes o seu temperamento é ruim. Eu estava falando ali. Às vezes é a língua grande. Às vezes a nossa cruz somos nós mesmos. Mas eu vou mais adiante. Às vezes a tua cruz é um casamento difícil. E que um divórcio, quando as pessoas estão pensando em divórcio, normalmente elas olham só para ela. Eu não vou viver a vida toda sofrendo. Talvez não, morra antes, nunca se sabe. Mas um casamento envolve filhos, envolve finanças, envolve parentes. Quando tem crianças, envolve avós que não conseguem mais ver os netos que amam. Você vai divorciar, já vai ficar mais pobre. Já sou um pobre, vai ficar lascado. Porque num divórcio, até um copo cristal Sica divide. 3 teu e 2 meu. Não, por que tu vai ficar com 3 ou com 2? Tem gente que é miserável assim. Quebra um, né? Então, ponto, quebra. 2. Quando, às vezes, não é sobre a sua dor que você está vivendo naquela hora. Às vezes é sobre o perdão que você está negando ao cônjuge. É o perdão que tu não queres dar. E aí os hipócritas, os crentes daquela época, eles chegaram com Jesus. Jesus, o senhor sabe que a gente pode divorciar a hora que quiser, não sei o que lá, não sei o que lá. Tá, não, Moisés concedeu. Aí Jesus, lembrando aqui a lei, Deus abomina divórcio. Deus abomina divórcio. Deus abomina. Trata a situação. Não vou tratar, não adianta. Jesus disse, sabe por que Moisés deu a carta de divórcio? Porque ele autorizou por causa da dureza dos nossos corações. Às vezes a gente é duro, não quer perdoar. Eu não acredito mais nele. Eu não acredito mais nessa mulher. Isso fala demais. Se mete demais. Isso quer mandar em mim todo dia. Ela disse, eu já fechei minha boca. Às vezes o fechar a boca é a sua cruz do controle, que você vê muito, sofre muito, você não aguenta. E não é sobre você não aguentar, é sobre você desenvolver na sua vida um fruto do Espírito Santo chamado domínio próprio. E se você é uma dessas pessoas igual eu, você vai fazer o seguinte. Eu me lembro que a minha mãe às vezes dizia, Arão. Meu irmão está aqui na frente. Marcela, ela dizia assim, Arão. Quando eu era adolescente, 10 anos atrás, Arão. E não estou com Alzheimer não. Arão. Um dia,
Se tu morrer, é um caixão para ti, o outro para tua língua. E aí eu assim, criança, adolescente, eu imaginava eu morto num caixão e o outro caixão uma língua desse tamanho. Criança imagina umas coisas. Então controlar a língua, nosso temperamento, às vezes o que a gente vê como o apóstolo Paulo, como Pedro era bocudo, gente. A cruz de Pedro era tolerar as coisas, aprender a lidar com o intolerável, aprender a lidar com o Zé Mané, aprender a lidar, como diz o amazonense, que cara bestado, meu Deus. Sempre tem alguém que vai fazer parte da composição das suas amizades, alguém que parece que é meio fora da casinha, é ou não é verdade? Sim ou não? Você está me entendendo? Parece... Pode pensar aí, tem sempre alguém que você tem que aguentar aquela pessoa. Ah, eu não sei quem é. Não tenho não, apóstolo. Então é você é essa pessoa. Sempre tem um, né, Jaque? Que você, ai meu Deus, eu já explodi. Meu Deus, eu já disse 1 milhão de vezes essa coisa. Essa pessoa está um nível abaixo de não sei o quê. E às vezes essa pessoa é amável. Oh, querido, perdoe, eu não entendi nada. E você olha assim, não aguenta. E aí você, porque tem a unção, diga unção. Você sabe que a unção, que é o poder de Deus deliberado, ela quebra jugo. O que é jugo? Sabe aquele negócio nas costas dos cavalos, dos bois, que eles iam fazer o arado, o boi tinha que puxar, aquilo é um jugo. E aquilo é pesado. A Bíblia diz que o poder de Deus em nós quebra essas coisas pesadas da nossa vida. A unção quebra jugo de pecado, amado. Aquilo que você acha que não vai vencer, aquilo que você acha que não aguenta mais, aquilo que você está desistido. Quando Jesus foi para a cruz, antes de ir, ele foi para o Getsemane. E o nome Getsemane significa... como se diz em português? Prensa. É o monte da prensa, onde as olivas, né, as azeitonas verdes caíam ali, eles botavam naquele moedor e ia moer. Tem vezes, nesse nosso processo de trabalho do Espírito Santo em nós, ele vai nos moer. Você vai ser moído, porque ele quer tirar o que não presta da gente. E às vezes ele só tira quando a gente é moído. Vai passar na prensa. Você vai passar na prensa. Olha para a pessoa linda do seu lado, você vai passar na prensa. E quando Jesus começa na prensa, são as coisas que tem que ser tratadas em nós. Aí a gente vai lidar, tem a ordem espiritual, tem o relacionamento, tem as nossas carnalidades. Jesus chamou os discípulos dele, a Bíblia diz que ele foi lá num monte chamado Monte das Bem-aventuranças, e ele se senta lá, e aí ele vai começar a dizer uma série de coisas. Olha, vocês vão ser pessoas felizes quando vocês agirem assim, bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra, e eu não sou manso. Ele diz assim, você vai ser mais feliz sendo uma pessoa mansa. Eu vou dizer de novo. Bem-aventurado, próspero, bendito é você, que é manso. As mulheres aqui mansas, você vai herdar a terra. Você mansa vai herdar o dinheiro do seu marido. Os mansos, diga eu sou manso. Bem-aventurados misericórdia, você vai ser feliz quando você ajudar os outros, se importar com os outros, olhar para os outros. Ele diz, quando você tiver misericórdia, compaixão dos outros, quando você precisar, alguém vai ter compaixão de você. Diz, você vai ser mais feliz se importando do que você criticando as pessoas. Diga, eu sou de Cristo. Então você tem que incorporar. Ai, vai baixar algum demônio? Não. Incorporar é botar, fazer parte da sua vida.
atitudes que não é o Espírito Santo que vai descer, não, são coisas racionais, lógicas, que você vai ter que mudar mesmo por uma decisão de servir a Jesus. Então aquelas coisas que às vezes o seu marido diz assim: amor, muda isso. Meu Deus, eu falo isso há 10 anos. Eu sou assim mesmo. Amor, é essas coisas que você precisa reavaliar. Você não é de Cristo? Você tem unção? Tenho. Eu tenho unção. Então quando a unção está em você, ela faz quebras de jugo. Ai, não consigo ver uma mulher, não consigo ver o rabo de uma mulher. Você está com lascívia, com moralidade dentro de você. O que você vai fazer? Busca Deus. Faz essa unção crescer em você. Como é que eu faço isso? Envolva-se mais nas coisas de Deus. Você veio aqui, você está recebendo unção, você vai numa célula. Quem está numa célula, participa de uma célula, tem um líder ali, um pastor que ora por você. Quando você está com um problema, você liga para esse pastor, você fala com aquele líder, ele vai te proteger, vai te guardar em oração, vai fazer uma viagem, ele está ali orando por ti, te cobre. Você está com um problema, que às vezes você procura alguém. Por isso que você que é membro solto, que essa igreja é uma igreja de células. Tem muitos líderes aqui. Você deve buscar uma célula para estar protegido, guardado em oração, para que alguém saiba. Até o que vier a acontecer com você, tem alguém que te cobre em oração. A Bíblia diz assim: Jesus falou, Pai, ele lá no Getsemane, afasta de mim este cálice. Qual era o cálice? Era de morte. Ele disse assim: Senhor, não, se puder, me livra dessa. Porque ele sabia que ia morrer. E o sofrimento era tão intenso. Era tão intenso que ele suou sangue. Houve uma vasodilatação. E os poros dele, todos, já começaram a sangrar naquela ali. Começaram a sair sangue. E estava debaixo de um estresse emocional violento, clinicamente comprovado, tem o nome disso. Mas ele disse: Senhor, parece que é mais forte que eu, mas passa de mim este cálice. Tem coisas que você vai dizer: Senhor, passa de mim esse cálice. Conversando esses dias com uma pessoa, e aí ela pensando em divórcio no meio de umas guerras. Divórcio nunca é fácil. Olha o que tem para trás aqui de você. Às vezes a gente está com uma dor no dedão. A dor do teu dedão não pode desprezar todo o corpo. Às vezes, não, eu estou com tanta dor, não aguento mais. Corta, só se corta, tchum, corta o dedo. Passou, daqui a pouco ele viu alguém: olha, você podia ter, ao invés de cortar, existe isso. Por que cortou? Você que mandou. Tem solução para tudo, tudo na vida passa. E às vezes o teu sangramento é você dizer: Senhor, passa de mim esse cálice. Todavia, se o Senhor quer que eu seja esmagado aqui, eu vou. Então tem horas que quem vai te esmagar pode ser seu patrão. Só estou nesse trabalho aqui, com esse salário merreca de 20 mil. Porque eu preciso. Às vezes o Senhor quer remover o orgulho da gente, prepotência. E aí Deus vai permitir situações acontecerem. É a prensa. Diga para a pessoa: é a prensa. Às vezes a gente está na prensa. Quer ver um ateu passar na prensa, é botar alguém dele para ficar na beira da morte. Já ele liga a espiritualidade dele. Se existe alguém aí em cima, bota um ateu na prensa. Mas às vezes Deus permite prensas em nós, que a gente não entende o momento que está vivendo e está passando. E a prensa, ela tem que vir. Jesus disse: você, às vezes nos relacionamentos, ele diz: perdoa o imperdoável. Eu posso ouvir amém? Deixa eu te dizer, a Bíblia diz: ande em espírito.
É para eu andar o quê? Em espírito. E aí em Gálatas 5,16, nós vemos assim, vamos ler esse texto: andai no espírito, jamais satisfareis os desejos da carne. No último retiro pastoral aqui, nós tivemos uma imersão profética muito linda. E ficou muito claro ali para os pastores, para todos nós, a importância e necessidade de andarmos no espírito. Porque, vamos ler o texto para você entender a importância de estar no espírito. Se você anda em espírito, você jamais vai satisfazer os desejos da carne. Por quê? Versículo 17. Porque a nossa carne, luta contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não faça o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiado pelo Espírito, se você tem o Espírito Santo, então a lei do pecado não pode dominar você. O pecado não domina você, posso ouvir amém? Sua língua grande não vai te dominar, a imoralidade não vai te dominar, a confusão não vai te dominar, teu temperamento forte demais não vai te dominar, tua raiva. Eu estou com tanta raiva daquele cara. Olha, se aquela mulherzinha passar na minha frente, eu vou descer da cruz, dar uns cacetes nela, eu volto lá, me arrependo, mas eu fiz. Dá vontade de fazer, né? Aí, é essa coisa que você tem que crucificar, é essa ruindade. Você é cristão, você tem Cristo na sua vida. Eu posso ouvir amém? Aí ele diz assim: mas as obras da carne são conhecidas, são prostituição, impureza, lascívia, pode ir adiante, idolatria, feitiçarias. Agora, inimizade. Quando tu começa a ter inimizade, a carne está entrando. Começa a ter porfia. Coloca essa versão aí, a partir daí do 20, na NTHL, que ela é uma versão mais da baixaria, a gente entende melhor, fala mais claro. Ok, vamos ver se eles mudam aí. Então ele vai dizer assim: inimizades, diga inimizades. As invejas, eu acho que permanece, volta para o 20, por favor. Isso. Adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades. As o quê? Brigas. Você viu que começou uma briga ali, sai de perto. Posso ouvir amém? Estão discutindo, sai de perto. Diga: eu sou de Cristo. Não tem medo de ninguém não. No passado tu não tinha. Ah, para que brigar? Eu sou da briga. Não tem medo de confusão não. Já era. Aquele velho morreu, aquela velha morreu. Amém. As brigas. Gente, naquele dia da eleição tive tanta raiva. Que teve o projeto social da igreja, como faz todos os meses, distribui cestas básicas para as instituições e para alguns membros da igreja. E aí noticiaram que era coisa de político. E disseram que nós estávamos pelo político. E alguém disse assim: apóstolo, isso é alguém daqui? Pois eu vou descobrir. Liguei para o FBI. Pode deixar, apóstolo. Descobrimos. E não é que era daqui? Não posso nem dizer o miserável, porque daqui. Descobrimos como. Nós, espiões, não damos os detalhes de como nós chegamos, desvendamos um crime como um todo. Sigilo absoluto. E foi. E a pessoa vivia aqui. Veio pedir a bênção de mim bem aqui. A pessoa dependeu de alguns projetos sociais daqui, batendo nas nossas costas e querendo criar um celeuma violento que envolve a nossa dignidade. Aí como que você acha
que eu queria ficar. Aí uma das advogadas da igreja disse para mim assim: calma, calma, não se desespere a tua alma, você chegou até aqui. Ela disse assim: eu sei que o senhor está indignado, com muita raiva, lhe entendo, mas calma, não faça nada, não reaja. Isso é alguém procurando coisas, denigrindo a imagem da igreja, da instituição. Isso é a imagem que o senhor trabalha para que essa igreja seja uma igreja muito transparente, apóstolo Arão. Mas eu quero pegar essa pessoa, eu quero. Mas calma, volte para o seu corpo. Que tem horas, irmãos, que a gente sai do corpo. Tem horas que você, Jesus, fica aqui. Fica aí que eu vou resolver um negócio. Ela disse: volte, se acalme, se acalme. E aí eu fui. Queria matar a equipe do social, profissionais super competentes. E disseram: apóstolo, a gente estava trabalhando no novembro, no outubro azul, rosa. E a gente lá, não fizemos por querer, se pediram perdão, o processo, explicaram o que aconteceu. Não foi má fé. Mas pessoas, muitas vezes, elas nos agridem, nos afetam. E aí, porque você anda em espírito, você vai ter que segurar a sua carne. E aí, volta ali para Gálatas, e ele diz assim, olha lá: brigas, ciumeiras, acessos de quê? De raiva. Ele diz: ande em espírito, esses acessos de raiva, ambição egoísta, desunião, as divisões. Esse tempo de política gerou muita divisão em muitos lugares. Sim ou não? Pessoas ficaram partidárias. Sabe o que eu acho interessante? E é bom para a gente praticar sempre em nós. É que esses políticos, muitas vezes, a política ela faz isso. Né? Os interesses que estão por trás das pessoas, diferentes maneiras. Às vezes é defendendo um emprego, é um salário, às vezes é uma defesa de uma ideologia política mesmo, social, religiosa, o que for. E aí o que você tem que fazer com um momento desse? Você tem que se controlar, porque daqui a pouco os políticos estão sentados juntos. E você rompeu com pessoas. Às vezes eles no próprio pleito estão fazendo de conta que são inimigos, mas eles se encontram e arquitetam o mal. E você tolamente às vezes está brigando com o teu irmão, está reclamando da irmã, está fazendo a confusão. Não caia nessa. Você ouviu amém, igreja? Seja sábio. Não, mas eu tenho minhas convicções. Excelente. Aí alguém disse: é por isso que não tem que entrar política na igreja. Ei, calma. Se a igreja não se posiciona, nós vamos ter que se ajoelhar diante de muita doideira. O que o presidente Trump disse essa semana que ganhou, graças a Deus? Primeira coisa que vamos fazer nesse país. Aí começou a dizer: vamos remover das escolas ideologia de gênero. Lá. Vamos processar todas as indústrias farmacêuticas que venderam que estão vendendo e ganhando dinheiro com os hormônios. A indústria da morte, gente. Se aproveitando de pessoas inocentes. Disse: vai ser retirado todo o incentivo fiscal de todas as empresas dos estados, dos municípios, da Federação Americana, que estiver com isso. E os professores que na sala de aula estiverem com esse processo, que é um processo de desconstrução dos nossos filhos. Se fossem adultos é outra coisa, é sobre crianças. Crianças vão para a escola para aprender matemática, para aprender ciência, aprender biologia, aprender química.
Não é para mudar de sexo. Não é aprender lá sobre sexualidade trocada. E ele disse, vamos processar, vamos descobrir todos. Por que a esquerda odeia isso? Porque a esquerda tem todo um interesse. Quando é adulto, eles tomam as decisões deles. Mas sobre as crianças, deixem nossas crianças. Então, se você, nesse processo de inimizade, isso, aquilo, outro, você está no espírito. A gente até brigou. Passou, minha irmã, Tamar, foi demais, em nome de Jesus, me perdoa. Clemilson, meu irmão, meu Deus, e aí? Tu votou em quem? Eu votei em fulano, tá vendo? Tá lascado. Não é sobre isso. É sobre seu coração. É sobre eu respeitar a sua opinião. Pô, mas o cara é muito leso, é muito bestado, olha o que o cara fez aqui. Não é sobre isso. É como você guarda o seu coração no meio dessas coisas. É igual briga de família em grupo de WhatsApp. Fulano saiu. Aí depois, babado tá rolando lá, aí liga. Me bota de novo no grupo. Carnal. Às vezes é o mais crente que sai do grupo. Porque o mais crente é o mais descontrolado, é o mais bocudo, é o mais intolerante. Então, ele diz aqui, você vai andar em espírito. Então, eu tropecei com você, vou pedir perdão. Pô, o cara me prejudicou. Jesus, você é cristão? Sou. Perdoa. Limpa seu coração. Não ande sujo. Não ande, ninguém, desculpa a expressão, ninguém anda cagado aqui. Eu tenho certeza que ninguém veio cagado hoje de manhã aqui. Porque quando nós estamos sujos de fezes, tá melhor assim, né? Quando você está merdado, você sabe que a pessoa, quando ela está suja, abre a tela, abre a tela, abre a tela, abre a tela. Quando a pessoa está suja, a pessoa anda direito, parece que está todo cagado. É para mim, não é no povo, meu. Bota isso. Desculpe, Paulo, que eles ficam com vergonha lá em cima. Fezes fedem e atraem moscas. Sua raiva contra seu irmão atrai demônios. Sua inveja, seu ciúme, seu quebrar, sua desconexão. Nós tivemos um momento no nosso retiro pastoral, estava falando sobre andar em espírito. Que todo mundo foi se lavar ali, lavar as mãos. Olha, né, naquele dia, eu estava pregando, tu gritou, pega ele. E eu queria que Deus pegasse, era teu marido, não era eu. Aí a gente vai lá, ou naquele dia você fez isso, naquela situação, aconteceu isso, naquele momento. Olha, a gente pode até brigar, como o apóstolo Paulo fez. Mas depois o apóstolo Paulo disse assim, me manda João Marcos. Ele é muito útil. Porque ele tinha chamado ele de inútil. Então tem horas que eu saio sim do meu corpo, eu posso ter minhas guerras, minhas confusões. E isso é normal. Mas eu preciso voltar e ajeitar. Eu preciso reencarar. Me doeu, olha. Eu não vou nem falar, porque eu tenho que pensar assim, aconteceu uma briga, isso, aquilo, outro, e me deu muita raiva, eu queria isso, aquilo lá, eu queria até sair da igreja. Às vezes, não precisa dizer isso. Às vezes, eu só preciso chegar, pastor, me perdoe, eu não estava legal naquele dia, eu fiquei com muita raiva do Senhor. Muita raiva. Mas, o Senhor me perdoa, mas eu queria lhe pedir perdão também. Entendeu? Tudo bem, obrigado. Eu posso perdoá-lo, mas não tem que dizer que eu vou estar aqui abraçado com ele de novo. Às vezes, dentro de nós, olha, eu quero que você veja isso aqui.
Você tem que se conhecer. Como você dilui a raiva dentro de você? Eu quero que você perceba a diferença de líquido e de óleo. Olha só, isso aqui é um líquido, a água. A Bíblia diz que quem crê em Jesus, rios de água viva vão fluir de dentro do seu ser. A água de Cristo em nós, a presença do Espírito em nós, ela tem que ser fluida o tempo inteiro, livre. Olha que coisa maravilhosa, ela vai fluindo e você vai para debaixo dela e desfruta dessa fluidez. Eu posso ouvir amém? E aí eu tenho que fazer com que as minhas emoções, que querem me controlar mais do que o Espírito, elas se submetam à minha carnalidade. Está lá no teu trabalho, a mulher te chamou para um motel, tu não vai, tu é de Deus. Está lá, pega o teu bandejão para comer na fábrica, lá vem a piriguete, oi, vai comer com alguém? Você diz, não, eu sou casada. Não, não é sobre isso. Poxa, você é lindo. Aí o abestado cai. Quando eu tenho o Espírito Santo em mim, essas coisas eu tenho que deixar embora, assim, sabe? Me lava, assim. Eu não vou conservar. Agora, eu quero te dizer assim, como é que você dilui a carnalidade? Olha esse outro modelo aqui de diluição de carnalidade na gente. Aqui a gente está vendo a água fluida. Mas imagina o óleo aqui, o azeite. Esse óleo aqui, ele tem fluidez imediata? Não. Para ele ser diluído, às vezes, a gente pode ser uma pessoa, por exemplo, os sanguíneos rapidamente perdoam. Fazem um negócio, umas macaquices, brigam com fulano, daqui, não, já perdoei, esqueci, vamos lá, toca para frente. Mas coléricos, melancólicos e inflamáticos são assim, não. Te perdoo, meu irmão, mas me dá um tempo. Eu não tenho fluidez aqui. Eu deixo a minha carnalidade. Demora. Não conserve isso. Você está fedendo. Libere logo. Como que eu vou fazer? A Bíblia diz assim, perdoe. Perdoe mutuamente. Se alguém te ofendeu, se alguém, faz logo. Não é sobre a sua emoção. Já perdoei. Já reconstrua. Não fique lá. Bota a outra imagem aqui da colher, desse azeite. Olha só, vai ficar mais claro para você. Que às vezes a minha raiva fica assim, olha, dentro de mim. Quando esse azeite ele vem, ele olha só, olha como ele demora. Às vezes a gente assim, fica segurando rancor. A Bíblia diz, ande em espírito. Se você está em espírito, esse rancor, essa coisa difícil, não vai te dominar. Paulo disse, eu esmurro a minha carne, eu reduzo, eu não dou para a minha carne o que ela quer. A minha carne quer que eu passe na igreja por você e vire a cara. Isso é que a minha carne quer. O Espírito Santo diz assim, oh, quão bom e agradável que os irmãos vivam em união. Mas quem tu votou? Hello, não é sobre isso. Não é o que estava por trás, o que... Não é sobre isso, cada um vai prestar contas ao Senhor. É que eu pego e digo assim, essa raiva, essa chateação, essa carnalidade, eu não vou conservar isso, eu vou diluir o mais rápido que eu puder. É uma coisa racional, igreja. É algo que você tem que fazer. As mulheres, às vezes, por serem mais emotivas, muitas vezes concentram, demoram diluir. A gente, quando lida com casos de traição, de adultério, às vezes, especialmente as mulheres, elas sofrem muito. Mas um homem traído, ele sofre 10 vezes mais. Chifre no homem. Eu já ia dizer que alguém com chifre quer me parar aqui, mas parou. Chifre. Por que os homens sofrem tanto? Você vai ver homens nos bares, eles lotam bares, casas de show com dor de chifre. Mais que as mulheres, porque as mulheres, um grande número, elas têm um poder maior de diluir isso. Não quer dizer que não doam, mas elas, o homem não.
A dor do homem na traição mexe com o ego dele, desestabiliza o cara. Por isso que matam, por isso que batem, por isso que vão perseguir. O ego é tão, a carne no homem, nessas coisas é tão, porque como é que pode, ela pode ter um outro homem? Duvido se ele é melhor do que eu na cama. E aquilo dentro dele, quando conhece o cara, que ele vê, e se o cara é mais bonito que ele, que o ódio vai mais. E se o cara é mais feio, o ódio triplica. Não tem. A doença. Aí ele fica com aquilo. Por isso homens matam mais. As mulheres muito doloridas, elas se recompõem. A gente precisa aprender a se reorganizar para deixar a unção de Cristo fluir em nós. Nunca deixe. Se você tem desavença com alguém, está em crise com alguém, está chateado, está raivoso, está isso, aquilo, outro, vá, resolva. Você está brigado com a tua mulher, vai e resolve, porque marido que maltrata a mulher, a Bíblia diz claramente, nem sua oração Deus ouve. Ser de Cristo é a gente negar a nós mesmos. Paulo disse, eu esmurro minha carne. Tem hora que você vai ter que morder a língua, tem hora que você vai dizer assim, sim Senhor. Tem horas que você vai ouvir seu pastor e vai dizer assim, é mais, pastora? E ela vai dizer, ajeite esse braço. Aí tu lembra da tua mãe que dizia, ajeite esse braço. Aí tu quer dar um tapa naquela égua que está te desrespeitando, que tu está chateado. Calma. Às vezes as coisas Deus permite, e às vezes faz parte da vida mesmo, que é como você vai lidar com o teu dia a dia. Tu vai pegar a tua cruz, eu sou de Cristo agora, eu sou cristão. Aqueles que dizem, eu quero que você fique de pé nesse instante. Aqueles que dizem que seguem a Cristo, devem andar como Cristo andou. 1 João 2,6. Aquele que diz que permanece nele, Cristo, ele era perdoador. Olha, Jesus estava apanhando os caras, cacetando isso, aquilo, outro. O que ele disse? Pai, perdoa, porque eles não sabem. Eles sabem sim. Eles não sabem. Eles sabem, Jesus. Jesus disse, orai pelos vossos inimigos, perdoai. Aí eu vi naquela coisa lá, naquela situação de denúncia infundada. Você sabe que ingratidão é mau caratismo, tá? Uma ação de gratidão dessa pessoa, mau caratismo, que bebeu dessas fontes, que foi beneficiada com projetos, e que de repente fez uma besteira. Aí eu me lembrei desse texto, orai pelo que vos persegue. E Jesus disse assim, vocês são felizes quando mentirem, disserem todo o mal contra vocês. Se regozijem, que o nome de vocês está escrito no céu. Diz Jesus, como eu vou me regozijar quando está todo mundo na tua empresa falando mal de você? A gente pastor, todo mundo acha que pastor é ladrão. Você é empresário, todo mundo acha que você rouba, faz cabritagem. Todo adúltero acha que todo mundo é adúltero. Então, gente, pode olhar nas nossas profissões, todo lugar tem sempre alguém que vai olhar para a gente e acha que a gente faz algum tipo de pilantragem, de trapaça, de engano. E se faz ou fez, isso tem que ser coisa do passado, tem que ter restituição, tem que ter perdão. Mas o alvo dessa ministração hoje é assim, quanto Cristo está em você. Você é cristão, tem coisas, o que é que você precisa se negar? Ministérios, pastores, o ministério exige muito da gente. E tem horas que a gente vai ter que cumprir o chamado de Cristo. O apóstolo Paulo disse, se nada tenho a minha vida por mais preciosa, contanto que eu cumpra
o evangelho, aquilo que Cristo me chamou para fazer. Ser vocacionado. E muita gente que quer ser pastor, às vezes por causa do título, vem para igrejas grandes. Eu quero ser pastor dessa igreja grande. Vai ser um pastor lá na periferia. Deus me chamou para coisas grandes. Então comece de baixo. Por isso Jesus disse assim: você quer ser o maior, o principal? Você vai servir. E já servi muito. Você acredita que tem gente que chega nos encontros e quer ministrar? Não, eu só vim para ministrar. Eu não lavo mais banheiro, porque agora Deus me elevou a um nível espiritual. Não é mais de querubim, é de surubim. E o próximo nível vai ser bodó, meu irmão. E o risco dessas coisas, a gente vê isso demais acontecer. O teu pastor te convocou para o encontro. Vá. Fazer o que, pastora? Você vai para o banheiro hoje. Amém. Você quer que eu limpe merda dos outros? Limpe. Eu queria fazer a libertação. Na hora certa você vai libertar. O que é para fazer? Você vai cuidar da intercessão. O que é para fazer? Você vai trabalhar numa festa como aquela. A gente vai precisar de alguém que limpe o altar. Você é servo. Tudo que acontece na nossa vida, se você é um homem ou uma mulher de Deus, coopera para o bem. Esses dias de muita polêmica, de política, de raiva, disso, aquilo, outro, de interesses mais adversos, passou. E as merdas que ficaram, tem que limpar. Eu saí do grupo porque a família, todo mundo era do outro. Se ofendeu pessoas, você vai ter que retratar. Se machucou com outros, vai ter que retratar. Estamos na ressaca. Vai ter que ajudar. Se esbarrou, aqueles que andam em Cristo, que são de Cristo, tem que andar em espírito. Porque quando você anda em espírito, meu irmão, o Espírito Santo, ele te conduz em vitória. Ele abençoa a tua casa. Ele te dá vitórias. Ele te leva a êxito. Quando você está com mágoa, chateado, está com essas carnalidades em você, você está sujo. E isso atrai demônios na sua vida. Inimizades, discussões, contendas, ciúmes, fofocas. Tudo isso atrai demônios, gente. Os demônios sentem cheiro de carnalidade. Tem pessoas que têm dons do Espírito, especialmente os que têm discernimento de Espírito. Elas sentem cheiro. Às vezes a pessoa, uma carnalidade só chega, sente cheiro de carniça, carne podre, coisa assim. A apóstola Esté, de vez em quando esse dom é ativado nela. Ela, pelo amor de Deus, amou aquela pessoa ali. Não quero nem saber, às vezes, porque as pessoas... É espiritual, gente. Eu estou te falando de algo espiritual. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora, baixe sua cabeça. E você vai fazer uma confirmação assim. Diga: eu sou de Cristo. Diga: eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo. Diga: Pai, em nome de Jesus, eu quero andar em espírito. Bote a mão no seu coração, suas duas mãos assim. Olhe para dentro de você e diga: Senhor, me ajuda a vencer minhas fraquezas. Me ajuda a vencer minhas carnalidades, meu Deus, controlar. Perdoar quem é difícil de perdoar. E há pessoas que eu preciso ir resolver. Que o diabo não tenha nada dele em mim, Senhor. Diga: Senhor, me limpa. Mas eu vou me limpar com quem eu sujei, eu me sujou. Oh, Espírito Santo. É essa igreja que Cristo quer e vem buscar. Uma igreja limpa, sem manchas, sem rugas. Você vai dizer: Senhor, eu quero ser essa noiva limpa, essa pessoa limpa pelo teu sangue. Passa o teu sangue sobre mim. Passa o teu sangue sobre mim. Perdoa as minhas ofensas, como hoje de manhã eu perdoo agora todos os que me ofenderam, todos os que me machucaram, todos os que mentindo disseram algum mal contra mim, todos que se levantaram contra mim.
Aqueles que eu armazenei ódio, meu Deus, eu removo isso. Eu não vou guardar isso. Que as águas do teu Espírito jorrem. Que as águas do teu Espírito jorrem sobre mim. Jorra sobre mim. Jorra sobre mim, Espírito de Deus. Oh, e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Deixa as águas do Espírito virem sobre você. Erga suas mãos. Diga aí esse cântico orado, essa oração cantada. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui. Jorra tuas águas sobre nós. Diga a Ele: lava-me, Senhor, limpa-me. Tira essa raiva, esse descontrole, esse vício, meu Deus, essa imoralidade, essa dor, essa ansiedade. Lava-me com as tuas águas. Eu quero andar em espírito, Senhor. Agora com todo o teu ser, você vai dizer: a minha vida, a minha vida. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Ore por você agora e diga: Senhor, me ajuda a ser um cristão verdadeiro. Não andar pelo que eu acho, pelo que eu penso, pelas minhas emoções, pelas minhas dores. Não ser uma pessoa, meu Deus, que carrega consigo machucadura dos outros, pendências. Eu quero ter uma alma livre, meu Deus. Limpa minha alma, meu Deus. Eu não quero andar com rancor, com ressentimento, chateado com os outros. Eu não quero ser essa pessoa ciumenta, possessiva, meu Deus. Essa pessoa bocuda, meu Deus, que vê as coisas e não se contém, que parte para brigar, para reclamar. Essa pessoa, meu Deus, inconveniente. Eu sou de Cristo. Bata no seu peito assim: eu sou de Cristo. Diga assim: eu tomo essa decisão de incorporar as atitudes de Cristo, do amor, do perdão, meu Deus, do perdão mútuo, do perdão que perdoa todas as imperfeições, do perdão que une, de ser uma pessoa misericordiosa, amoroso, manso. O Senhor disse que eu sou bem-aventurado, eu sou feliz, eu sou próspero quando eu sou manso. Eu entrego essas coisas nas tuas mãos. Diga assim: Pai, me ajuda a guardar meu coração, porque eu vejo demais. Me ajuda a guardar meu coração, para que o pecado do povo, o pecado dos outros não manche minhas vestes. Que a imprudência, a tolice dos outros, eu não tome para mim as indignações que não são minhas. Que eu não me suje com o pecado do meu irmão. Diga isso: me dê sabedoria, me dê sabedoria, me dê sabedoria. Em nome de Jesus, faz uma transformação em mim. Eu sou de Cristo. Diga: eu sou de Cristo. Eu quero ser guiado por Cristo, não pela carne. Eu sou de Cristo. Diga isso: eu sou de Cristo. 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 Eis-me aqui, rendido estou. Deixa as águas de Cristo fluírem sobre você. Tu és meu.
Que o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor te dê uma semana próspera, abençoada. Que você ande leve, não carregue ninguém nas costas. Que você ande em amor, que você ande em paz, em prosperidade. Que você vença a sua carne. Você é de Cristo. Vá na paz do Senhor. E você na sua casa, que o Espírito abençoe sua casa, sua família, seus filhos. Seja bendito. Que as águas do Espírito jorrem aí onde você estiver, em nome de Jesus. Saia cantando esse cântico.